Fala galera, hoje é sábado e sábado é o dia que eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, é Leandro500pratas. Aguardo você lá também interajo bastante com o pessoal, rola bastante aula lá no Insta, beleza? Então vamos ver quais foram as perguntas de hoje. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é te ensinar a investir sozinho, sem depender de recomendação de ativos, sem depender de ajuda a ninguém. Vamos ver então quais foram as perguntas que eu selecionei para hoje. Primeiro, qual seria um valor alto de aporte para o preço do ativo se tornar importante? Bom, muita gente me pergunta isso, porque eu digo assim, olha, preço não importa, só que não importa se você é aquele investidor iniciante que está começando, aportes consistentes. Agora, se você já tem um valor muito alto para fazer esse aporte, aí o preço passa a importar. É interessante que você dê uma analisada no preço e não saia pagando qualquer preço dependendo do tamanho desse aporte. Aí me perguntam então, mas qual o tamanho desse aporte? Gente, esse aporte que eu me refiro como valor alto, caso você receba uma herança, caso você tenha um imóvel e de repente você fez a venda desse imóvel, agora está passando esse valor para investir em renda variável, na bolsa de valores, ou então você é um investidor que já investiu durante anos na poupança e agora está passando para a bolsa de valores, então veja que você já tem um capital formado, você não está fazendo aportes mensais para acúmulo de patrimônio, você está pegando um patrimônio que já está formado e está simplesmente migrando ele para a bolsa de valores, para a renda variável. Então, como você já passou dessa fase de acúmulo de patrimônio, é interessante que você não pague qualquer preço, que você dê uma estudada qual foi o comportamento do preço daquele ativo nos últimos anos e ver se existe uma assimetria de curto prazo. Existe uma possibilidade no curto prazo eu conseguir um certo desconto? Então, aguarde esse desconto, vá fazendo esse aporte aos poucos. Agora, se você acha, não, esse ativo está muito descontado em relação à sua média dos últimos anos aí, então você aproveita e faz o aporte nesse ativo. Mas dê uma estudada no preço caso você já tenha um capital formado. Estão entendendo? Então imagine assim, ó, Leandro, eu aporto R$1.000 por mês. Esse é meu aporte médio. Só que eu já tenho na poupança R$100.000. Eu quero migrar esses 100 mil de uma vez só para a renda variável. Bom, então, para você migrar, estude o preço, porque você já tem um capital formado, beleza? Agora, aportes sistemáticos, 1.000 por mês, 2.000, 10.000, 20.000 por mês, depende de quanto que é o seu aporte, mas é o seu aporte mensal, dane-se o preço, é longo prazo, então no longo prazo tudo isso vai sendo compensado. Então é como eu sempre costumo dizer, não existe desconto que você consegue hoje que possa ser maior do que o lucro que você terá amanhã. Por isso que preço para aportes sistemáticos e no longo prazo não importa, beleza? Vamos ver qual foi a segunda pergunta de hoje. O que você acha da Bolsa para 2020? Bom, eu achei muito interessante essa pergunta, né? Porque, olha só, o que eu acho da Bolsa para 2020? Eu acho que ela vai ser a mesma Bolsa que aconteceu nos últimos 10, 20, 30, 40 anos e a mesma Bolsa que ela vai ser nas próximas décadas. Gente, esqueça esse pensamento de curto prazo. Você não pode ficar pensando o que eu acho da Bolsa para 2019, o que eu acho da Bolsa para 2020, o que eu acho da Bolsa... Esquece esse pensamento de curto prazo. A Bolsa, gente, ela não é nada, ela só é uma ferramenta para você acumular patrimônio em empresas. Então você tem que fazer assim, ó, o que você acha dessa empresa aqui para eu me tornar sócio para carregar ela para as próximas décadas da minha vida? Essa é a pergunta que cabe. O que você acha dessa empresa para eu me tornar sócio e eu me manter sócio para o resto da minha vida, de repente passar essa sociedade para meus filhos, para meus netos? Essa é a pergunta que cabe. Agora, o que eu acho da Bolsa para 2020? Dane-se a Bolsa para 2020, isso não é uma pergunta que não tem nada a ver com o ato de investir, o ato do buy and hold, o ato de se tornar sócio de boas empresas. Então mude a pergunta, pare de pensar nisso, não é pensando na Bolsa, não é pensando o que você acha da próxima semana, será que vai cair, será que é oportunidade de entrada, o que você acha do próximo mês, do próximo ano. Gente, quem pensa assim vive correndo atrás do rabo e nunca consegue crescer patrimônio, vive preocupado que está tendo oscilação de preço, que vai cair preço, que vou ter que vender, que não vou conseguir ter lucro, que vou perder dinheiro na bolsa. É esse o pensamento de quem vive procurando esse tipo de coisa.
oportunidades de curto prazo. Então, se livre disso o mais rápido possível, que vai ser um grande passo para você deixar a sardinhagem de lado e ainda que você não tenha patrimônio de um tubarão, mas já vai começar a pensar como os tubarões. Começar a pensar como os tubarões. Então pense no longo prazo. Não procure momentos da bolsa. Não procure saber como está a bolsa e procure saber dos ativos que estão lá. Gente, esse fundo imobiliário, será que é um fundo imobiliário bom para eu me tornar sócio para o resto da minha vida? Essa empresa é uma empresa boa para me tornar sócio? Veja que não existe bolsa de valores, ela é só um mecanismo para que você consiga se tornar sócio das empresas. Então você me perguntar o que eu acho da bolsa para 2020, é a mesma coisa você que quer investir em imóveis e me perguntar assim, Leandro, o que você acha das imobiliárias para 2020? Que diferença faz as imobiliárias para 2020? O que importa é eu saber o que eu penso dos imóveis para o longo prazo. Imobiliária não vai mudar nada. É a mesma coisa. Então, não faz sentido essa sua pergunta. Repense e veja que para você evoluir não é dessa forma, tentando enxergar a bolsa no ano que vem, mas sim enxergando a empresa que você quer se tornar sócio e no longo prazo. Para fechar, eu vou responder a última que eu achei interessante. Como fica o preço médio das ações após o recebimento dos dividendos? Veja bem, gente, os dividendos, ele não muda preço médio, tá? Você pode até ter esse controle na sua carteira. Você pode considerar como se o dividendos ele fosse uma parte do seu dinheiro devolvido. Então você pode tirar isso do custo para recalcular o seu preço médio. Mas isso seria somente para o seu controle. E para fins de declaração e de apuração de lucro para pagamento de imposto de renda, isso não faz sentido, isso não é aplicado. Por que que não é aplicado? Pelo simples fato de que dividendos, gente, eles são isentos de impostos. Então, se você coloca o recebimento dos dividendos no seu preço médio, veja que quando você recebe os dividendos, o seu preço médio ele baixa. Então, cada vez que entrar dividendos, se você for colocando no cálculo, o seu preço médio vai baixando e quando você for vender, o seu lucro vai ser maior e você paga imposto sobre o lucro. Então, se você colocou os dividendos no cálculo, você também estará pagando imposto sobre os dividendos que você recebeu. Então é por isso que dividendos não entra no cálculo de preço médio. Cálculo de preço médio entra somente o preço que você pagou por aquela ação, multiplicado pelo número de ações que você comprou, né? E também os custos que você teve, corretagem, os emolumentos, tudo. Isso aí entra no cálculo do preço médio, tá? Baseado nesse preço médio aí, depois quando você vender, você vai ver a diferença que existiu e vai pagar imposto sobre esse lucro aí. Agora, dividendos não entra nessa conta. Como eu falei, você pode até ter na sua planilha lá um preço médio considerando os dividendos só para o seu controle, para ver quanto que realmente saiu do seu bolso para investir naquele ativo. Mas para fins de declaração de imposto de renda, dividendos não entram no cálculo de preço médio. Se esse vídeo foi útil, eu peço que você compartilhe ele. Se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Comente aí, você sabia dessas informações que eu te passei hoje? Até o próximo vídeo. Fui!